Brasil começou acuado. Mas toda hora que um deles chega no meio de campo, ou batalha, ou gêmeos faz uma falta. Eu estou gostando. Ô, Everton, que sufoco, Everton. Ô, Du, não precisava ser desse jeito, né, Du? Não precisava. O torcedor do Atlético, com o elenco que tem, Du, e com a estampa que o Cudê tem no nosso continente, esse time precisa jogar mais, Du. Aqui, nós vamos escutar mais. Eu só queria dar um recado e uma palavra para você, para todo mundo da Peraí, Du, peraí. Ô, Tinelão. Sim. Quando você ia na locadora, você gostava de qual sessão, Tinelão? A sessão adulta, que eu ficava pegando a parte de trás da capa do CD pra O Cudê taiou meu sangue ontem, agora eu vou taiar o seu. O que você achou? Você entrou aqui no estúdio, tava passando aquele menino marmanjo, dando tapa na mesa, derrubando a cadeira do professor. Qual é a sua reação mental? Uma geração fracassada, uma geração mimada, uma geração que não tem os professores, que eu tenho um carinho por todos os professores que tive na vida. Uma delas, a dona Cleusa Maria Novaes, mãe do Elton Novaes, que foi minha professora no 4º ano. Eu sempre tive um respeito, nunca fui um bom aluno, porque nunca gostei de estudar. Eu não falo isso com orgulho, não, me arrependo muito. Mas sempre tive os professores como figuras que eram referências na vida. E essa turma de hoje não respeita. Agora tem um detalhe, viu, Du? Tem gente que acha que a escola educa, a escola ajuda na educação, a escola ensina, a educação vem de casa. Imagina o que esse menino faz em casa. E o papai que fique sabendo, e a mamãe também, que discurso não resolve. É exemplo. Um abraço! Um abraço! Um abraço! E a partir de agora, na tela da Band, os donos da bola começando. E é claro que a gente vai falar da vitória suada do Atlético, um pouco menos suada, mas também foi do América, na tela da Band com o grande Fala Guedes. Não foi nada fácil para Atlético e América na Copa do Brasil. No Rio, o Coelho partiu para cima do Nova Iguaçu. Primeiro tempo, só deu América, sem chances para os cariocas. E na volta do segundo tempo, Juninho só escorou para Adson marcar o primeiro gol como profissional. Juninho teve a chance de ampliar, mas se embolou todo na finalização. O Nova Iguaçu não deu bobeira. Andrei, no rebote, empatou. Aí teve início o drama. Danilo Avelar tomou o segundo amarelo. Mesmo com um a menos, o América foi para cima. E na confusão, o gol contra, para selar a vantagem do Coelhão. O América não fez um bom jogo, mas a gente sabia que hoje seria um jogo difícil. A gente vem de uma derrota no final de semana que emocionalmente nos deixou um pouco longe daquilo que é o ideal para uma equipe entrar em campo. Nós sabíamos que seria difícil o primeiro jogo após essa final de campeonato, então por isso não é de se estranhar que não tenha tido um bom aproveitamento, embora a equipe tenha desperdiçado algumas oportunidades interessantes de gol. O Galo seguiu o exemplo do Coelho e também partiu para cima. Chances não faltaram, só que a finalização na hora de completar a jogada estava deixando a desejar. No segundo tempo, foi o Brasil quem mostrou sua cara e João Marcos abriu o placar. O Galo devolveu na mesma moeda, com Batalha marcando o seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Aos 36 minutos, Johan é derrubado na área. Edna consulta o VAR, volta, marca o pênalti e Hulk salva a noite do torcedor atleticano. A gente sabe, não tem mais jogo fácil, não tem time bobo. Toda a equipe hoje é muito bem treinada, tem muito acesso ao nosso estilo de jogo, então cada vez nos propõe mais dificuldade. Antes do jogo de volta da Copa do Brasil, Atlético e América têm compromissos pelas competições continentais. O Galo viaja até Curitiba, onde enfrenta o Furacão pela Libertadores. Já o América vai para a Argentina, onde enfrentará o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. Nessa maratona de 6 jogos em 17 dias, é um salve-se quem puder. Trabalhar e jogar. Preparar para o próximo, porque sim, tem uma sequência de 5 jogos mais neste mês, mas tem 9 mais o mês que vem. Então, se olha muito longe para frente,
nada. O próximo es nuestro objetivo. O próximo, ganar o próximo jogo. Independentemente de qual seja a competição. Eu sempre falo, né? O jogo mais importante é sempre o próximo. O jogo mais importante até hoje era esse, que acabou de acontecer. Agora o jogo mais importante é no final de semana contra o Vasco, iniciar o Brasileiro. A gente sabe que é uma competição muito difícil e iniciando bem, acho que é fundamental. Bom, a gente vai fazer meio que um saladão aqui a partir de agora para falar dos jogos. Vamos começar com o jogo do Mineirão. Atlético com dificuldade para vencer o Brasil de Pelotas. Sinceramente, o Brasil de Pelotas foi o quê? 7º colocado no estadual lá do Rio Grande do Sul, Série D do campeonato. D de dado, viu, gente? Do Campeonato Brasileiro. Eu entendo que o Atlético precisa responder melhor às dificuldades impostas pelos adversários. Os adversários se fecham, marcam, o Atlético tem profunda dificuldade para sair da marcação, cria muito pouco e quando cria, perde muitos gols. E eu, sinceramente, não gostei do jogo, não gostei do placar, não gostei da postura do time e não gostei definitivamente da coletiva. Mais uma vez, a coisa tergiversou para gramado ruim, o gramado realmente está uma grande porcaria, o gramado ruim, a porca que foi, que é um absurdo também, né? Uma porca que encontraram, não é porca, não é suíno, não. Uma porca. É uma senhora porca. É uma senhora porca, inclusive. Não, se rala o joelho ali, dá tétano, né? Porque toda enferrujada e tal. Nossa Senhora, agora nem pensar nisso. Então é o seguinte, mas aí fica esse negócio, gramado ruim para os dois e a dificuldade que o Brasil de Pelotas impôs realmente me chamou a atenção. Eu entendo que o elenco precisa responder, o trabalho do CUDE / elenco, precisam responder mais e melhor ao que está sendo demonstrado. Thiago Fernandes, boa tarde, Thiaguinho. Boa tarde. Boa tarde, HG, boa tarde. Amigos. Cara, eu assino embaixo aí de tudo que você disse. Acho que o Atlético... Caseiro. Ele começa até razoavelmente bem no jogo de ontem. Cria algumas boas oportunidades. Tem bola na trave do Hulk numa cobrança de falta, uma chance do Fux num cruzamento na grande área. Só que isso não foi o suficiente, né, HG? O Atlético precisa de mais que isso. Precisa mostrar mais que isso. Eu acho que o gramado ruim, ele atrapalha mais o Atlético do que o Brasil de Pelotas. E ontem os jogadores reclamaram bastante do gramado, o Hulk reclamou, o Everson reclamou, tem a questão da porca. É uma vergonha que tudo isso tenha acontecido no gramado do Mineirão. E aí a administradora do estádio precisa se explicar em relação a isso. Sobre o jogo em si, eu acho que o Atlético precisa melhorar, cara. E eu vou bater na tecla do que eu tenho falado aqui constantemente. O Atlético, coincidentemente ou não, fez os seus 2 gols quando jogava com os 2 extremos, os 2 pontas. Quando o Pavon estava aberto pela esquerda e o Pedrinho aberto pela direita. O próprio CUDE falou isso na coletiva. Então, por que, CUDE, o senhor insiste em jogar sem os 2 pontas? Qual que é a justificativa? Porque não tem justificativa para mim. Quando o time joga com 2 pontas, ele faz gol, ele joga melhor, ele cria, ele tem a melhor atuação da temporada, mesmo que sejam só 45 minutos. Ele tem os gols contra o Brasil de Pelotas, ele é um time mais criativo, ele é um time melhor. Então, por qual motivo, CUDE? O que te faz, o que te leva a crer que jogar no 4-1-3-2, que é chato pra caramba, o time não joga porcaria nenhuma, é melhor para esse elenco do Atlético? O que leva a crer? Porque, cara, nós estamos vendo. Eu tô vendo, o Elton tá vendo, o Ale tá vendo, o HG tá vendo, o Valu tá vendo, tá todo mundo vendo. Só o CUDE que não. Só o cara que tem que ver. Diferente da sua, tá? Só o cara que tem que ver. Epa! O cara que tem que assistir ao jogo e fazer a mudança, não faz. Ele insiste na mesma formação. E não dá certo. Não dá certo. E aí faz isso todas as vezes. Então, assim, eu não sei o que o CUDE pensa, qual que é a ideia dele de jogo, porque se a ideia de jogo dele é que o Atlético não consiga vencer o Brasil de Pelotas dentro de casa, ele está indo no caminho certo. 4-1-3-2 é o ideal. Agora, se ele acha que é possível vencer o Brasil de Pelotas com a diferença técnica que existe entre os 2 elencos, cara, faz o simples. CUDE, faça o simples. Você fazendo o simples, o Atlético joga muito melhor. Bom, o Valu se manifestou veementemente deu no meio. Enquanto o Slot comentava. Valu, você disse, eu tenho uma opinião um pouco diferente ou é muito diferente? Eu acho que é bastante diferente. Boa tarde, Everton. Boa tarde. E amigos. É o seguinte, eu não me apego nessa questão de 4-4-2, 3-5-2. Tem gente que, por exemplo, coloca que um time com 3 zagueiros vai ser defensivo. Eu não penso dessa forma. O que eu acho que
depois do jogo contra o Milionários, o Atlético, o segundo tempo especificamente, o Atlético não evoluiu. E aí eu penso o seguinte, isso não necessariamente, a minha opinião, respeito a do Thiago, não necessariamente passa por 4-1-3-2, 4-3-3, 3-5-2. O Kudê tem que arregaçar as mangas, como ele disse naquela coletiva na quinta-feira passada, que trabalha todos os dias. Ele precisa de trabalhar mais e melhor, eu diria. Porque o Atlético vai enfrentar vários adversários, como o Brasil de Pelotas. Eu, tirando o Fluminense do Diniz, não vejo um time que vai vir para o Mineirão e até mesmo times dentro dos seus domínios. O Atlético vai jogar contra o Alianza Lima no Peru. Alguém acha que o Alianza vai se jogar para cima do Atlético? Não. Então vai ser uma situação que ao longo da temporada vai acontecer muito de times estarem fechados. Então, assim, essa questão, e ele até falou um pouco na coletiva, o porquê de não começar necessariamente com 3 atacantes, eu entendi nas entrelinhas, o meu entendimento, é que ele não pode ficar refém de uma situação onde ele não possa alterar o jeito de jogar da equipe. Se ele entra com 3 atacantes e eventualmente os 3 atacantes não se dão bem, qual que é o próximo passo para ele modificar a equipe? Bom, só uma coisa, HG. Desculpa eu voltar e interromper o tempo do Elton e do Ale. Quero atrapalhar. O Valu, eu entendo que ele diga isso, só que ele fica refém do que ele faz. Ele fica refém o tempo inteiro. E quando você vai enfrentar um time extremamente defensivo como o Brasil de Pelotas, se abre um ponta na esquerda, um ponta na direita, se abre a defesa do Brasil de Pelotas. Porque o lateral tem que sair para marcar. O lateral direito vai ter que dar combate no ponta esquerda. O lateral esquerdo vai dar combate no ponta direita. Isso abre a defesa. Quando você joga na formação que ele joga, que tem 3 caras atrás dos 2 atacantes, não dá. Todo mundo tá no meio. O time do Brasil de Pelotas, no segundo tempo, depois que fez o gol, ficou todo atrás da bola. Todo mundo atrás da bola. O centroavante jogava atrás da linha da bola. E aí, cara, quando você joga fechado e insiste em jogar fechado, não se entra numa defesa bem armada. E mesmo que eu nem acho que a defesa do Brasil de Pelotas era tão bem armada assim. É porque da forma que o Kudê gosta de jogar e enxerga o jogo, não dá para entrar em boas retrancas ou em qualquer retranca que seja. E isso ficou claro para mim ontem. Mais uma vez, ele insiste num esquema que ele não consegue entrar numa retranca. E aí quando ele muda, quando ele simplesmente abre mão do que ele acha que é o certo, o time rende. Daqui a pouco nós vamos continuar essa discussão. O Elton tá louco para falar, o Ale também. Não dá. Mas o que não dá também é o cabelo do Kudê que não tá legal, Francis Arantes. Vem pra cá, meus amigos, vamos falar de rejuvenesce. Nessa discussão, Francis, me diz uma coisa, o cabelo do Kudê tá estranho. Tá, já uma vaca lambeu. Eu acho que não é só o cabelo, né? Vamos cuidar disso. Vamos cuidar do cabelo de todo mundo. E me perguntaram esses dias, Elton, por que a Rejuvenesce faz um acompanhamento médico por 1 ano? Por quê? Porque lá na Rejuvenesce nós não preocupamos somente em realizar o seu transplante capilar. Nós preocupamos na solução da calvície. Por isso que nós somos uma clínica completa, a clínica que mais realiza transplantes capilares em Minas Gerais e olha lá se não for do Brasil, com essa estrutura que você está vendo na sua tela. Temos um orgulho de falar... Ah, lá você viu, Samuca, né? Temos um orgulho de falar que somos mineiros e estamos realizando um procedimento de altíssimo nível. E como você está vendo aí agora na sua telinha, é um exemplo do que nós podemos fazer além do transplante capilar. São técnicas para desenvolver o seu fio, para induzir o crescimento, o fortalecimento. Um exemplo como esse agora está aparecendo, pode ser amanhã você aparecendo aqui na telinha. Por isso, entre em contato agora, 3195-8000. Não se esqueça que você contratando agora, esse mês, o transplante capilar, você tem a oportunidade de participar dessa promoção, dessa linda promoção. Você mais um acompanhante em Gramado, hotel e aéreo, tudo pago por nossa conta. Basta você, com a câmera do telefone celular, clicar no QR Code que está aí na telinha, entender um pouquinho das regras, enviar as suas fotos, como está aparecendo para você, para o 3195-8000 e entender por que a clínica Rejuvenesce é referência em transplante capilar em Belo Horizonte, Minas e no Brasil. E você é uma referência em generosidade, você é meu irmão. Você mora no meu coração. Grande Francis Arantes. Beijo a todos que inclusive estará comigo no nosso novo programa, eu conto daqui a pouco. Vou te entrevistar no Saúde e Soluções aqui em breve na Band, que é o nosso novo programa. Um beijo a todos Obrigado. vocês. Fiquem com Deus. Grande Francis Arantes. Meus queridos, o Ale, eu sinto que a cada rodada, que a cada novo jogo do Atlético, você chega aqui mais careca. Tá precisando ir na Rejuvenesce, Ale.
Na verdade, eu não tenho cabelo mesmo. Tá mas... perdendo, mas isso é raiva do que Não, você tá não, vendo? não. Mas o pouco que eu tinha foi uma opção que... olha quem tá ali. Olha, esse A loja do Mito, isso aí fica foge. bonito, hein, cara? Parceria com Zé Carretilha. A estética me abandonou. Eu dei WO na estética, né? E aí eu retribuí abandonando ela. Então eu não vou mais me cuidar, ok? Esteticamente falando, não há mais possibilidades para mim. Não tem mais recurso. Não tem mais para onde fugir. É isso aí que tem e tá bom. O Atlético tem para onde fugir? Tem muito, tem muito. O Cudê tem o que fazer? Tem que fazer. Com o elenco que tem, eu tenho que contratar. Aliás, eu acho que ontem foi um pouco constrangedora a entrevista dele, só para responder a pergunta do Valu. Ele tem... Se ele sai jogando com o time bom, parece que ele tem que sair jogando com o time ruim para depois botar o bom. Né? Que é uma estratégia para falar que é bom. Estratégia de, sei lá. Mas melhorou com o dedo do treinador. Se ele sai jogando com 3 atacantes, como é que o time se comportou melhor? Ele tinha várias alternativas, Valu, para te responder e responder o próprio Cudê. Ele pode tirar o volante, ele pode colocar, como ele colocou o Patrick na lateral. Se ele for corajoso, coisa que eu acho muito difícil, como o Fernando Diniz, ele tira o zagueiro. Ele tira o zagueiro e coloca um cara para criar ali. Várias vezes o Fluminense faz isso com o André, por exemplo. Então, assim, tem muitas alternativas. Vai falar, não, eu saí jogando no esquema tradicional porque eu só tinha 3 atacantes e depois eu não tinha para onde fugir se o time precisasse ser mais ofensivo. Tem. Tá? Outra coisa que ele falou, que a repórter perguntou, que eu não sei o nome, falou assim, mas você não... A repórter perguntou para ele. Falou assim, mas esse esquema aí, meu irmão, fez a mesma coisa que o Thiago fez. Aí ele falou, vocês reclamam que se não coloca o moleque da base, quem que falou de moleque da base? Falamos do esquema. Se ele coloca o Isaac, vamos supor que o Hulk não está disponível, né? Coloca o Isaac de centroavante e 2 pontas, coloca o Pavon para aquilo que ele foi contratado. O Pavon ontem teve uma chance de jogar onde ele ganhou dinheiro, que é no lado esquerdo. Que ele dá aquele, balança, vem pro pé direito e solta o sapato. Ele fez isso uma vez, a outra vez sofreu a falta. Teve a chance de sair jogando naquela função. Ele poderia ter matado o jogo no 3-1 naquela bola que ele porque ele infiltrou ali mais pelo lado esquerdo. O Pedrinho, também. Alguém tem alguma dúvida? Alguém, qualquer pessoa. Não tem. Não tem? Lado direito. É isso, entendeu? É meio óbvio, né, Léo? Poxa vida, meu. Agora... Ô, Cudê! Presta atenção no Alê! E não adianta o Cudê, que aí foi realmente bem, assim... Pra mim ficou... Ele querendo ser amigão, ele querendo ser um amigão na entrevista. Mais que tá tudo bem. Aí a outra repórter perguntou, porque foi perguntado. Ô, Cudê, o que você tem a dizer da reunião? Que ficou muito claro para todo mundo. Foi a Laura lá da Globo. Parabéns. Ô, Cudê, o que você tem a dizer da reunião que os caras iam te mandar embora, não te mandaram embora por causa da multa? Não, já falei sobre isso. Não falou! Você não falou sobre isso. Você não falou sobre isso. Então vamos dar as respostas com a pergunta que tem aí, meu. Senão é loucura. Agora, a outra, quer que outra que ele falou? O que é? É difícil jogar depois do título. Ué, mas... Espera um pouquinho. Fluminense e Paysandu. Campeão. Fluminense, 3-0. Campeão. Fortaleza e Águia do Campeão. 6-1. Palmeiras. Campeão, 4-2. Só que esse time que ele jogou... Falou do Fluminense, falou, né? Falou. Fluminense. Falou, foi o primeiro. O time da Série D, coitado, o Brasil de Pelotas tem nada a ver com essa história. Jogou o que ele pode jogar. Os caras, coitado, meu. Parecia o No Limite, aquela moça. Os caras tudo com câimbra, eles não aguentam correr, eles não, não tem condição. Morrendo de câimbra. Então, aí o que vai acontecer agora? O quê? Vasco, Furacão pela Libertadores, jogo não é muito importante. Santos, e aí eles vão ter que jogar lá em Pelotas. O Santos é fora, né, Joe? E jogar lá em Pelotas. 1-0 vai pro pênalti. Você sabe que lá em Pelotas o couro come, né? O estádio lá... inclusive hoje conversando com o Chico Garcia. O Chico falou assim, Everton, o Atlético tem time para chegar lá e ganhar e bem. Porque o time do Brasil lá vai sair pro jogo. Vai dar pesado com o dele? Agora, não. Ele falou assim, mas é uma pressão, que é uma fumaça. O que era para fazer? Eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se eu concordo. O Brasil de Pelotas é o time menos forte que o Atlético vai enfrentar no Mineirão daqui até o final do ano. A não ser que a Copa do Brasil lhe dê um sorteio de um time que não tem série. Mas o Aliança Lima é mais forte que o Brasil. Os times do Campeonato Brasileiro da Série A são mais fortes, concorda? Sim. Então é o time mais fraco que o Atlético pegou no Mineirão até o fim do ano. Esse jogo era para fazer, sabe o seguinte? Fazer um resultado confortável, que os caras nem vão para Pelota.
Nem leva o Hulk pra pelota. Agora, se perder de 1-0, irmão, vai pro pênalti. E aí? Rapaz, ó, porque é o seguinte, veja bem. Aqui é um ponto convergente também de que nós gostaríamos. A gente gosta de um trabalho que tenha sequência. Aqui ninguém acha o Cudê um treinador ruim. Ninguém acha. Ninguém nunca chegou aqui, desde o início da chegada do Cudê, e falou assim: olha, eu tenho algumas ressalvas com o trabalho do Cudê. Ninguém. O que nós criticamos na semana passada foi a forma que ele conduziu a coletiva, isso, e a produtividade do time. Ontem, mesmo com a vitória, você tem o direito de tratar, Elton, do poder de reação. Mas, convenhamos, você reagir contra um adversário de Série D do Campeonato Brasileiro, jogando sob seus domínios, falar que o problema é o gramado, que o primeiro jogo depois do título de domingo muda o comportamento do time, eu sinceramente não caio nessa não. O que tem me preocupado bastante é a pouca evolução do time do Atlético, jogo após jogo. Mas o que você acha? Por que você acha que isso acontece? Então, aí é a capacidade do treinador e também sair de algumas amarras que ele tem. Essa colocação que a gente tem batido na tecla, da questão do posicionamento dele, da utilização de 2 atacantes, ele está sendo engolido, na maioria das vezes, pelo sistema defensivo do adversário. E isso é uma preocupação. E outra, quando ele tem que já ficar colocando uma carta na manga para o que ele vai fazer no segundo tempo, para fazer uma alteração, isso também me preocupa. O treinador, ele tem que ter a capacidade de mudar um jogo aos 10 do primeiro tempo, como aos 80. São 90 minutos de trabalho. E aí ele tem que saber mudar um jogo aos 10 e aos 80. O ter uma cartinha na manga para fazer uma alteração, isso me incomoda. Quando ele vê que o Brasil de Pelotas tinha encaixotado a equipe do Atlético no sistema ofensivo, ele tem que pegar e fazer uma alteração, ele tem que fazer uma mudança. Tem que mudar mesmo que seja movimentações na peça, no tabuleiro de xadrez. E isso não tem acontecido. Então, essa pouca evolução do Atlético é o que tem mais me preocupado hoje. Qual é o meu esquema de jogo preferido? Pergunta pra mim. O seu esquema? Ué, 4-3-3? Não sei. Eu não sei. Precisa ver o jogador que eu tenho para aquele jogo. Precisa ver o adversário que eu vou enfrentar. Então, vou te devolver a pergunta. Com o elenco que o Cudê tem, dá para jogar no 4-3-3 com 2 extremos? Não, ontem não tinha como não jogar. Ontem não tinha como não jogar. Se você ainda tem Hulk e Paulinho, se você tem Hulk e Kardec e Paulinho, eu não concordo. Eu não concordo. Mas ontem, você tira o Pavon, você tira o Johan, você tira o Zaratio, para colocar o menino, coitado do Isaac, para enfiar, para funilar o jogo, para jogar para defesa adversária. Não, ele tem que jogar de acordo com o que o adversário pede, o que ele tem na mão. Ele não pode falar, meu esquema é esse e dane-se o mundo. Acabou. É muito cômodo o que ele está fazendo. Da forma que ele está fazendo, está se tornando um pouco cômodo. Agora, e óbvio. E eu queria ver o treinador do Brasil de Pelotas, o Thiago, falar que ele está sem centroavante, está sem coisa, porque o elenco do Atlético agora é pior do que o do Pelotas? Não dá para ganhar do Pelotas? No jogo, Ale, o meu incômodo é que ele me parece muitas vezes um cara inflexível. E precisa ser mais flexível. É o mesmo incômodo que eu apontava aqui, que eu achava ruim quando tinha o Paulo Pessolano jogando com os 3 zagueiros no Cruzeiro. Me incomodava nessa temporada. Me incomoda o Cudê jogar dessa forma. Eu acho que, cara, ser flexível é virtude. Reconhecer que uma coisa não tem dado certo é virtude. Não é erro. Cara, olha, isso aqui é um caminho que eu sigo há anos, é um caminho que me agrada, mas não tem dado certo. Com o elenco que eu tenho à disposição, não dá certo. E, cara, ele vai bater nessa tecla até o meio do ano, no mínimo. E não vai dar certo. E vai continuar da mesma forma. E aí, cara, eu vou começar a ter ressalvas, HG. Porque antes eu não tinha essas ressalvas com o trabalho do Cudê. Eu começo a ter. Porque se o cara... Isso é absolutamente normal. É absolutamente normal. Sabe por quê? Porque ontem eu estava conversando com uma pessoa do Atlético, porque eu critiquei muito a forma que o Atlético gerenciou essa crise, né? E aí me referi, inclusive, à comunicação e tal. Ou ao comando da comunicação e tal. Depois eu quero até falar sobre isso. E eu estava conversando com essa pessoa sobre o seguinte. Cada vez mais, Elton e amigos, nós temos menos acesso às coisas do dia a dia. Sim. Antes você tinha um setorista lá que acompanhava treino, treinou assim, assado. Então, os caras acham que isso era uma arma para o adversário, né? Curioso que o nosso futebol até caiu
a gente reduziu a nossa qualidade, se é que podemos dizer assim, quando acharam que isso era o grande problema, né? Embora aqui no continente a gente esteja ganhando a Libertadores mais que os estrangeiros e tal. Mas enfim, isso é outra história. Então, eu conversando, eu falei assim, olha, e ele disse, essa pessoa do Atlético, eu entendo vocês têm muito pouco contato. O que é o que... Qual o seu ponto de referência sobre o trabalho do treinador? É o jogo. É só o jogo. E aí, o que os jogos do Atlético têm te mostrado? Poxa, nada. É isso que eu tô falando. Você falou a respeito de que você vai começar a duvidar do trabalho, que você acreditava bastante. Da capacidade. É por causa disso, Thiago. Você não vê evolução. Você foi lá no jogo contra... Que jogo que é aquele que a gente trabalhou? O jogo contra o Cruzeiro. Aí você viu um Atlético. Você voltou lá contra o jogo contra o Carabobo. Eu fui esses últimos 3 comentando isso. Aí você foi lá contra o Milionários. Um Atlético. E você não vê a evolução acompanhar o Atlético. Você vê, às vezes, um time petrificado, que não te passa aquela emoção de pegar. Não, o de não te passar a confiança que algo vai virar, que algo vai acontecer. Então, assim, é essa a preocupação do torcedor, é o de você olhar para o time em campo e não ver a possibilidade de ter a confiança de que aquele time vai virar. Hoje o Atlético, ele está praticamente petrificado em uma ideia. É esse o meu pensamento. Me incomoda também, Elton. Eu acho que isso é muito ruim pro Atlético, cara. Muito ruim, muito ruim. Não é. É maléfico. Pera que você vai falar. Não, eu já falei Deixa eu só dar um recado aqui. Parou? Parei, deixa vocês falarem. O Elton teve um contravapor mesmo. Eu achei que o Elton estava começando a infartar. Fico preocupado com coisa você. estranha. Espaço. Você arrancou de terceira marcha. É porque eu ia falar uma palavra e mudei a ideia. Mas se você for ter um piripaque, é aqui no ao vivo. É melhor, porque depois da viriliza. Virnalize. Era uma banda aqui. Era uma banda daqui. Virnalize. Olha aqui, meus queridos, deixa eu falar para você que está sofrendo para pagar a prestação do seu financiamento. Eu sempre falo aqui, meu querido amigo e irmão Ricardo Kertzmann, ele comprou um carro, e aí ontem, a gente estava batendo um papo ontem à noite, e o Kertzmann me disse, Everton, eu estava fazendo umas contas aqui, eu assustei. Eu falei, mas por que você assustou? Ele falou, eu comprei um carro e estou pagando 2. Eu falei, então, Kertzmann, a resolução dos seus problemas está aqui, ó, 2566-2701. Você que está aí, comprou um carro, parece que está pagando 2. Uma van, uma moto, um caminhão, um ônibus, hein? Não pode ser assim. Juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. Dá para descobrir se há juros abusivos? Dá. E se você descobrir, o que faz? Aí, meu amigo, você vai dar o pontapé inicial para receber de volta até 80% do que você pagou ou está pagando de forma indevida. 2566-2701. Se estão ligando para você falando em busca e apreensão, não vai entregar não, fala com a gente que a gente te ajuda. Vamos reduzir parcelas, quitar financiamento do carro, você pode receber até 80% de volta. Tome uma atitude já, faça como essas pessoas aqui, ó. Olha os saldos devedores aqui e as quitações. Valores absurdos, então não perde tempo não. 2566-2701, lembrando que a consulta é de graça. Você liga lá para fazer a consulta, para saber se há juros abusivos embutidos no contrato, você não paga nada. Então não perca a oportunidade. E atenção, atenção, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco na volta o papo continua, vamos falar de Cruzeiro, o Valu tá louco para projetar o Cruzeiro logo mais, a bola vai rolar. E aí eu pergunto para o Valu, para responder no próximo bloco, os resultados de ontem te deixaram mais preocupado com o jogo de hoje? Daqui a pouco o Valuzão fala, até já. Fala, rapaziada, break nos anos da bola. Rapaziada. Rapaziada do Atlético, os atleticanos estão na bronca. Alô, torcida do Galo, vou ler os comentários de todo mundo aqui. Estão na bronca com o Cudê e ainda tem mais uma polêmica para falar que o Hulk ontem soltou o verbo sobre o Mineirão, o Everson soltou o verbo sobre o Mineirão, o Everson deu a entender que se o Atlético puder, é melhor jogar no Independência. O Hulk falou que o gramado do irmão não tá... O gramado do Mineirão não está ruim, está muito ruim. Essas foram as aspas do Hulk e eu perguntei no chat, com essas declarações, o que o Galo tem que fazer? Continuar no Mineirão, 37%, 63% falando para jogar no Independência. Então, assim, os nossos torcedores do Atlético acompanham a gente
querem ver o time jogando na Independência, já estão de saco cheio de toda essa história do Mineirão, mas vou falar mais disso no próximo bloco. Falando sobre Kudê, rapaziada, tá na bronca, não recebi um comentário elogiando. O Gilmar mandou, Hulk, abre aspas, todos os adversários sabem nosso estilo de jogo, fecha aspas. Que estilo? O adversário que ele tá dizendo é o técnico do Galo, né? Denis Vieira, o Galo de Kudê precisa melhorar, e muito. Rodrigo, gente, como o Galo toma gol em bola aérea, é impressionante como falham nisso. O pessoal não treina, não revê as falhas, acaba o jogo e ninguém olha o que fez. O Magno falou assim, ontem o time todo do Brasil de Pelotas estava recuado, o Libertad também foi assim. E o Atlético teve dificuldades para criar contra esses dois times, né? Essa formação desse 4-4-2 do Kudê, em muitos momentos, quando você precisa criar contra um adversário fechado, falta os pontas realmente para dar mais amplitude, abrir mais espaço no jogo e aproveitar mais o campo, né? O Adelton Ferreira de Taubaté falou assim, o Atlético não conversa nos jogos, porque o senhor Kudê mexe demais no elenco e não mantém os mesmos atletas. Fica esse questionamento. O Kudê tá fazendo um rodízio, só que o time não tem um desempenho para poder fazer isso, né? Às vezes manter o mesmo time jogando seja melhor. Mas tem outros falcos também, vale ressaltar. Vocês podem me explicar quem tem razão? O Kudê que acha difícil jogar depois de ser campeão ou o Mancini que acha difícil depois de perder o título? É, rapaziada, tá na bronca com o Kudê aí. Então, um minutinho dá pra ir pro estúdio, Andrezão? Tá muito em cima. No pique, então, rapidão. Alô? Fala, AG! No pique, rapidinho. Rames Rodrigues rescindiu. Cabe no Cruzeiro ou no Atlético? Quê? Chames Rodrigues. Rames Rodrigues? Sim. Ué, mas cabe até lá na minha casa. Eu tenho 6 irmãs, pode escolher. Ué. Tá louco, isso aí você tá de... Como diz um amigo meu lá de Divinópolis, você tá de sacanação, ué. Você tá de sacanagem. Isso aí farda e joga em qualquer time do continente. Titularíssimo absoluto. Pode engordar 80 quilos. Buscar no aeroporto? Eu busco. Então fechou, então. Vamos voltar pra TV. Chegando o dia mais importante de nossas vidas, que é o Dia das Mães. A Oriental Medic resolveu te dar aquela mãozinha para você presentear sua mãezona. Você que nos acompanha aqui no programa, com certeza já ouviu falar dos colchões da Oriental Medic. E se não ouviu, está perdendo tempo, porque os colchões possuem motores internos que produzem uma vibração que atua massageando o corpo da mamãe. Aliás, o corpo de qualquer pessoa que você queira presentear. E aliviando o estresse, além de descontrair a musculatura e te proporcionar uma noite de sono profundo, essa massagem também atua nos ossos, facilita a liberação do cálcio, evitando a osteoporose. É isso mesmo. Você está vendo algumas das vantagens? E aí você me diz assim, ô Everton, mas e se eu quiser comprar um colchão da Oriental Medic que não seja com massageador? Não tem problema, vai ter um sono restaurador e um dia muito mais produtivo. Porque muitos problemas que aparecem de saúde nas nossas vidas, a gente imputa um monte de coisas. Ah, é o vizinho, é o filho que está dando trabalho, é o colega de trabalho, é o trânsito, é um monte de coisa, menos o colchão ruim. Então, peraí, vamos falar sério? O preço é muito, muito mais baixo do que você imagina. A facilidade para comprar, a nossa fábrica é aqui há 30 anos. E outra coisa, não conta para ninguém não, selo do Inmetro aqui, ó, atestando a tecnologia Ultra Forx Plus, que é conforto, correção postural com conforto. Pegue o telefone e ligue agora, não perde tempo não, meus queridos. 0800 038 2000, o telefone está aqui, o WhatsApp está lá, 992160262. Compre direto da fábrica ou receba bem um consultor, mas lembre-se, nunca deixe de levar para sua casa Oriental Medic. E se comprar para sua mãe, vou mandar um edredom e 2 travesseiros. E tenho dito. Cruzeiro enfrenta o Náutico, 7 da noite, nos aflitos pela Copa do Brasil. Enquanto o Cruzeiro só jogou 11 jogos na temporada, o Náutico já jogou 24 jogos. Isso é bom? Isso é ruim?
Isso te preocupa? Tiago Valuzeiro, ídolo da torcida do Ídolo Cruzeiro. mesmo. Conta pra nós aí se isso te preocupa. A pouca referência que você tem pra projetar o time do Pepa, o fato do Náutico ter jogado... fala pra mim. Fala o que você sente por mim. Sinto um enorme carinho e amor pela sua pouco de pessoa. desejo? Um pouco de desejo? Não, aí já é outra questão, né? Isso pra mim vale a vida. Deixa lá a Cris comparecer com essa parte. O Cruzeiro praticamente há 25 dias, né, sem entrar em campo. Você perguntava antes do intervalo a respeito, o Atlético Paranaense ontem perdeu para o CRB, o Corinthians tomou 2-0 para o Remo. São equipes com uma distância, vejam bem, estou falando de times. Eu considero a distância desses times bem maior do que a distância do time do Náutico para o time do Cruzeiro. E levo em consideração que há 11 meses atrás praticamente, o Cruzeiro enfrentava esse Náutico no Aflitos, sendo que os dois estavam na mesma competição. Vejamos, vai ser o primeiro desafio oficial do técnico Pepa, muito pouco tempo para preparar a equipe. O último jogo oficial do Cruzeiro foi lá contra o América, nas semifinais, outro comando. Expectativa grande para essa estreia do Cruzeiro e eu considero um adversário, repito, se comparadas às situações de Atlético Paranaense, CRB, Corinthians e Remo, são times que eu não considero tão distantes assim, até porque o Cruzeiro fez um campeonato mineiro abaixo da crítica, na minha opinião. Ô Elton, você que é uma figura sempre muito otimista, e eu admiro muito esse seu lado, você enxerga a ampula menos cheia ou menos vazia, e eu vou explicar por quê. O fato de nós não termos referências muitas sobre o time do Pepa, para nós, não é bom porque a gente não tem visto treinos nem nada. Mas pro Náutico também não é bom não. O Náutico não sabe que adversário vai encontrar. Eu estou falando de formatação, seu aspecto coletivo e tal. E qualitativamente, Felipe Nunes da Quest me ensinou essa palavra. O Cruzeiro é muito mais time que o Náutico. Isso é bom ou isso é ruim? Mas você não acha que, da mesma forma que a gente analisou tão profundamente o jogo-treino e o amistoso do Cruzeiro, também o Náutico pode ter esse tipo de análise? Tem entendido que algumas peças, algumas mudanças que foram feitas diretamente pelo Pepa podem ser essas as mudanças que nós vamos ver hoje à noite? Então, algo eles têm sim. O Náutico tem algo a trabalhar. E o Thiago tá me olhando o tempo todo, fazendo os tons de ameaça. Não, é de ameaça. De ameaça. Para eu falar algo. Eu falei e continuo falando que dos times da capital, eu acho que o adversário mais difícil, quem pegou, foi sim o Cruzeiro. Eu entendo tudo que se passa para cada um. E eu ainda continuo colocando você tá que o adversário... o que ele ainda vai falar? Não, é porque eu conheço a figura. Eu conheço quando ele tá falando que vai pegar no meio. Eu posso fazer uma coisa meio Elton Novaes aqui no programa? Por favor. Pode. Ô Andrezão, faz um favor pra mim. Coloca na tela grande aqui, nossa. Eu vou até sair daqui. Os dois times, essa arte que tá dividindo a tela com a gente. Eu vou ali fazer uma de Elton Novaes. Pode ir. Eu quero que o Elton me cite 4 times do Campeonato Pernambucano. 4, sem ser o Náutico. O Ibis, o Sport... O Santa Cruz. O Náutico é pelo menos pior do que 4 times do Campeonato Pernambucano. Pelo menos pior do que 4. Porque se ele caiu nas quartas de final... Se ele caiu nas quartas de final, significa que ele está atrás de pelo menos 4 equipes. Sim. Certo? O Cruzeiro caiu na semifinal, está atrás de Cruzeiro e Atlético e América, normal. Sim. Mas o Náutico caiu nas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Na Copa do Nordeste. Do Singelo. Desculpa, eu coloquei o lugar errado. Isso. Nas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Do Singelo do Campeonato Pernambucano. Sim. Que é muito pior do Campeonato Mineiro. Eu, honestamente, não posso temer isso. Eu não posso temer essa... Por mais que a campanha do Náutico seja 62,5, agora eu posso. A do Cruzeiro seja 45,4. Agora eu posso. Eliminou o São Bernardo, ó. Agora eu posso. Me incomoda que o Elton chegue e aponte uma equipe frágil, porque ela não conseguiu chegar nem à semifinal do Pernambucano. Agora eu posso. Onde tem 3 times de fato. Agora eu posso. Não conseguiu chegar à semifinal. Tem 3 bons times. Sport, Santa Cruz e o Náutico. E a maior provocação que você me disse ali fora, que você falou que você ia tocar no Elton, que lá também tem Remo. E é sobre isso não preocupa. Agora eu posso falar? Esse tipo de análise que provavelmente corintianos fizeram ontem antes de jogar contra o Remo. Por quê?
Porque quando pega também a grandeza do Corinthians, a importância do Corinthians, o que o Corinthians pode fazer antes do Campeonato Brasileiro começar... O Cruzeiro não tem um analista de desempenho no banco de reservas. Ele não respeita o futebol e não respeita o colega. O Cruzeiro tem um treinador muito melhor. O coleguinha... Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Eu acho que o coleguinha... Você tá querendo colocar o Lázaro e o Pepa no mesmo balaio. Não, tá de sacanagem. Sacanagem. Tá de sacanagem. Até, né? O pessoal que tá em casa, eu acho que já entendeu o que eu queria falar a respeito do respeito ao futebol, mas enfim, Thiagão é o dono do programa. Peraí, deixa eu... Não é respeito do futebol, não. É desrespeito. Olha lá, você acha que existem hoje 4 times em Pernambuco melhores que o Náutico? Não, aí a gente vai pegar e fazer uma análise em cima do Remo também, uma análise em cima do CRB, do CSA, o Cruzeiro não vai do Brasil de Pelotas. O Cruzeiro não vai enfrentar o Remo. Beleza. O problema do Atlético ontem foi o Brasil de Pelotas, que era muito bom, ou o Atlético tá jogando muito mal? O Atlético tá jogando muito mal. Esse é o problema, do Atlético. É uma diferença abissal. Mas o problema hoje é que nós estamos falando de um início de trabalho. Os jogos que nós vimos, ou pelo menos o jogo que eu vi, que foi contra o Red Bull Bragantino, eu gostei do que o Pepa fez no time. Eu acho que o Cruzeiro tem uma clara deficiência defensiva. No segundo tempo? Não, no primeiro? No jogo inteiro? No jogo inteiro. O Cruzeiro meteu 3 bolas na trave no jogo, no primeiro tempo. E vale quanto? O meu problema com o Cruzeiro, e eu apontei aqui no dia seguinte, é a questão defensiva. Eu acho que o problema do Cruzeiro é defensivo. Pontua, né, bola na trave. Isso mostra como o time tá jogando. É que isso mostra como o time tá jogando. O Elton talvez ele não entenda. Não entenda. Nós temos aqui, Alex, só para encerrar esse assunto, porque eu preciso falar do Mineirão, do gramado do Mineirão. Você falou que nem com azeite desce, né? O gramado? Nem com azeitezinho, mas né? Refogadinho, só dando em cima do sushi. Mas o América ficou com a bola no segundo tempo da final no domingo. Ficou com a bola, porque tinha um jogador a mais. Eu não vi ninguém do Atlético falar que conseguiu garantir o resultado, porque o gramado estava ruim e atrapalhou quem tinha a bola, que era o América. É que você entrou num assunto que eu ia entrar agora. Exatamente o assunto do gramado. Você me chamou, você me instigou. Mas antes eu preciso só falar daquilo que você adora, porque aqui o gramado tá excepcional. Mostra pra mim imagens dele. Do Aquabit, venha ser sócio. Vamos falar do Aquabit, o maior complexo de lazer e turismo de Minas Gerais. Daqui uns dias o nosso maior complexo de lazer e turismo de Minas estará prontinho para uso. E eu quero dar aqui os parabéns ao povo mineiro que abraçou o projeto Aquabit, a Praia dos Mineiros. Infelizmente, a cota remida Esmeralda, com 50 anos isento de mensalidade, chegou ao final. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, realmente dançou. A não ser que daqui a pouco alguém, né, que tenha comprado, fala, eu não quero mais e tal, mas acho que não vai acontecer, porque quem não vai querer isso aqui? Quem não vai querer essa estrutura? Com tirolesa, a maior praia artificial do Brasil, mundo encantado para a criançada, área kids exclusiva, toboáguas, restaurantes, praça de alimentação enorme, inclusive. Atração, é muita atração. E quem não fez a cota, será que não vai ter mais oportunidade? Então vamos esperar para ver. Eu não sei, eu não posso falar. Eu não sei, eu não posso falar. Se você quiser saber... será que se tiver alguma desistência, porque não tem mais cota, mas se você quiser saber se tem alguma desistência e deixar o seu nome na fila de espera, QR Code está aqui embaixo, ou WhatsApp 994068018, 994068018, Aquabit. Isso aqui vai evitar que você pegue essas malditas estradas para deslocar para Goiás, para ir lá em Caldas Novas, cozinhar os ovos, para ir lá no Nordeste. Não, é aqui agora. Aquabit, o maior do estado de Minas Gerais. Agora o gramado não tá bom. O gramado não tá bom. Além de feio, né? Nem um amigo meu. Feio e não tá muito bem. Deixa eu ver os jogadores falando, André. O gramado realmente tá muito ruim e acaba dificultando um pouco a nossa forma de jogar, até porque nós somos um time que movimenta bastante, que joga muito rápido, faz um 2 muito rápido, como que a gente tentou hoje no segundo tempo principalmente. E por vezes a bola quica um pouco mais, a bola você atrasa um pouco mais para tomar a decisão. E acaba dificultando, né? A gente quer sempre jogar em gramado melhor, em campos melhores, mas o mais importante é estar jogando em casa com o apoio da nossa torcida. Mas infelizmente nesses 2 últimos jogos o gramado ficou muito aquém. Atrapalhou nossa equipe hoje, é uma equipe que constrói. Atrapalhou a equipe do América, quando o América ficou com um jogador a mais por mais de 50 minutos. Eles não conseguiram construir por conta do estado do gramado. Infelizmente o estado do gramado do Mineirão está muito ruim, então ainda bem que os meus companheiros de grupo tiveram a mesma palavra que a minha aqui fora, sem eu ter consultado eles, para que a gente possa rever. Se às vezes pega um jogo, coloca 2, 3 soldados lá dentro de Independência, que a gente viu que está num bom estado. Sabemos que a logística para os nossos familiares, para vocês trabalhar, para todos em torno, o Mineirão é melhor, isso é óbvio, mas para a gente que joga, que impõe o jogo dentro de campo, com certeza
tem que melhorar ou a gente repensar um pouco em alguns jogos para que dê tempo deles possam fazer a melhoria necessária do gramado para que a gente possa desempenhar o nosso futebol, que aqui é uma praça de futebol, apesar de ter outras praças, ou outros eventos, mas ainda para nós jogadores, com certeza aqui é um lugar que a gente quer jogar, mas precisa de uma melhor no gramado. Bom, então além de tudo isso, ainda teve essa porca aqui, que não é uma suína, mas uma porca que foi encontrada pelo próprio goleiro Everson, né? Isso aqui pode causar um acidente, inclusive, ao goleiro, isso é preciso ter muito cuidado, né? Isso aqui, imagina só um carrinho, uma queda do próprio Everson ali para defender uma bola, um salto e tal, o jogador vai comemorar e vai naquela joelhada ralando no chão ali, imagina só encontrar um negócio desse pelo caminho, isso é um escândalo. E aí tem gente que pode achar que nós estamos fazendo onda com isso e não é, né? Não pode ter no gramado de um jogo de futebol profissional, no estádio como é o Mineirão, um negócio desse aqui. Fora isso, as reclamações. Paulinho Azeredo, que é uma figura que eu respeito, gosto muito, está dizendo aqui que o Everson falou ontem que o gramado ajudou o Atlético no segundo tempo da final e atrapalhou o América. Eu não terminei que precisava correr atrás da vitória. Fui evidentemente pressionado por você. Que isso? Mas eu estou falando do domingo. Ontem eu vi que ele falou, inclusive, no microfone da Itatiaia que eu estava trabalhando. No domingo, acabou o jogo. O América ficou com a bola. Estava com um jogador a mais. Eu não vi ninguém que foi pegar uma medalha e a Tati falou assim, queria agradecer o gramado que ajudou a gente que estava defendendo e atrapalhou o América que estava atacando. No domingo, no dia do título, eu não vi ninguém falar isso. Mas ontem eu vi. Que por isso que eu falei que o que me incomoda muito, Valuzão, essa questão porra, se deitamos no adversário ou se ganhamos um título, aí o gramado ninguém relata. E o gramado tá com problemas sérios, tá? Seríssimos. Até me comentaram comigo aqui que alguém lá do Mineirão disse que 300 pessoas sapatearam sobre o gramado depois do título do Atlético no domingo, tá? Mas e nos shows? Quantas pessoas sapateiam sobre o gramado? Com tapume. Pois é. Pois é, mas aí o tapume... Que deixa a plantinha... Deixa repousando, depois na hora que tira o tapume, ela tá tudo esmirrada, parecendo graveta do Pombal. Então é o seguinte, o Atlético, inclusive, foi punido pela Conmebol por conta das condições do gramado do jogo. Então não é onda dos coleguinhas da imprensa. Nesse jogo contra o Milionários pela Libertadores. E no jogo contra o Brasil, o goleiro Everson, então, conforme a gente mostrou, achou essa porca. Antes de passar para o Elton, eu gostaria de ouvir, Valu, sua opinião, porque é o seguinte, o mínimo que se espera de um estádio, veja bem, de um estádio que recebe o número de eventos que gera grana para o estádio e mais os repasses sistemáticos do governo, o mínimo que se espera é um cuidado para oferecer um gramado melhor para aquilo que se propõe o estádio, que é jogo de futebol. Se o gramado não está suportando, faz que nem no Allianz Parque, irmão. Alguma coisa precisa ser feita. É importante que são coisas diferentes, por exemplo, o rendimento de uma equipe dentro de campo e a situação como foi comentada a parte do gramado, né? E se tratando do Mineirão, a gente pode começar de dentro para fora. Quando o Everson diz que a gente espera melhorias, só dá uma resposta para o Everson. Everson, o Mineirão ficou mais de 100 dias sem jogos de futebol e quando o Atlético jogou contra o Carabobo pela pré-Libertadores, o gramado já estava ruim. Então eu não acredito que nem mais 100, mais 120 dias sem jogos vai melhorar. Sabe por quê? Porque as pessoas continuam demonstrando nos infográficos, nas explicações esdrúxulas, que tudo está correto. Quando o que a gente vê, na verdade, de dentro para fora, tratando do gramado, o Atlético levou uma outra multa também, Everton, com relação às questões das salas de coletivo. Quer dizer, o Mineirão hoje não consegue entregar um gramado no nível cobrado por sua operação, as instalações para os profissionais de imprensa também ficando aquém, aí não é complô meu, é sim a Conmebol quem disse isso a respeito, segurança interna e arredores, até com recentemente um incidente envolvendo o nosso colega Thiago Reis. Ô Valu, e é importante lembrar que essa punição que foi dada pelo gramado é o gramado ruim contra o Milionários. Isso. Ainda podem acontecer outras avaliações. Mas sabe qual vai ser a questão agora, Everton? Que merecem outras, Everton, né? Elton e amigos. A sequência de jogos. Sim. Né? Agora, talvez, a sequência Vamos imaginar uma situação aqui? Vamos projetar uma situação? Esquece os eventos, tá? Tá. De shows e tal. Vamos colocar só jogos de Atlético e Cruzeiro sequencialmente no Mineirão. Vamos lá? Imagina só. Se as datas dos shows estivessem livres e Atlético e Cruzeiro fossem jogados no Mineirão
quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, ou quinta e sábado, ou quarta e sábado, ou quinta e domingo e tal. Será que o Mineirão suportaria? Aí você vai dizer assim, Everton, talvez sim, porque é só futebol e não tem os eventos. Tá, mas qual foi o último evento do Mineirão? Foi o Gustavo Lima? Não, foi não. Teve no gramado, você disse? É. Ah, no gramado acho que foi o Gustavo Lima. Deve ter sido o Gustavo Lima, né? Foi uma Já faz sequência, né? 10 Skank dias. e Gustavo Lima, né? Já faz 10 dias isso? Dia 1º de abril. Tem 15. Então o gramado precisaria estar numa situação melhor. Independência pegou os 3, Aí, né? vamos lá. Ontem eu escutei o Thiago Reis, fenômeno, tá, do microfone. O Thiago Reis ontem dizendo, olha, eu recebi uma informação aqui no Mineirão de que as fortes chuvas do final de semana atrapalharam. Ora, peraí, não pode. Peraí. Quando nós passamos pelo processo de estiagem e o gramado seca, Aí ela tava dizem amarela. que e eu não estou me referindo só ao Mineirão, não. Dizem que a grama sofre porque a chuva, por mais que você tenha um sistema de irrigação que seja eficiente, nada é como a chuva, tá certo? Sim. Me convence. Agora, dizer que a chuva de domingo, que não tem sido frequente, atrapalhou, não me convence. E que 300 pessoas sapateando no gramado depois do jogo domingo foram suficientes para deixar o gramado nesse estado, para merecer uma punição e os jogadores saírem de campo reclamando, embora eu acho que tem um pouco de uma questão de tergiversar, eu acho que tem, os caras tentando tirar o foco de um jogo ruim também, passa, eu se sou jogador, trelelê direto, saí de campo, joguei porra nenhuma, aí eu já saía mancando, caroço, da erisipela, sabe, pleura inflamada, porque é o seguinte, cara, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, irmão. Então, mas eu Agora, não vamos tergiversar também, não. Nós estamos falando do gramado. Nem com azeite, né? Então, mas tá complicado. Quando a gente vê as imagens, realmente está complicado. Mas eu acho que a situação da porca, que veio no aquecimento do goleiro do Atlético, já deu um peso em tudo que aconteceria no pós. Porque quando você tem uma porca de uma estrutura metálica dentro do gramado, isso aí gera uma preocupação. Será que não existem outras porquinhas dentro do gramado? Dentro do gramado? Porque As 3 porquinhas. porque se tem uma ali, pode ter outras. Pode ter outras. E isso é uma preocupação, sim. E o Mineirão deveria vir a público para falar a respeito disso. O Mineirão deveria, por vários momentos, o Mineirão que não está fazendo a fotossíntese como deveria. Eu quero entender. Uma coisa que eu quero entender A próxima nesse ser assunto todo. responsabilidade. Independência não pegou os 3 times, pô. O que eu quero entender nesse assunto todo. Me chama a atenção o Everson querer jogar no Independência. É por causa do o gramado tá gramado. melhor. Por causa do gramado. Ok. Inclusive o América publicou um vídeo anteontem, acho que no Instagram, Foi, falando a respeito do mostrando gramado, e tal, que o gramado tá bem cuidado. Independência É é bom claro só que pro você jogador, tem menos né? jogos, o gramado se prepara melhor no principal do gramado. futebol, né, óbvio. Thiago? O público dane-se. Não, eu só tô falando. Não, então faz o futebol com o público. Então, eu só falo. Isso é você que tá falando. Vem de casa. Isso é você que tá falando. É você que tá falando. Eu tô falando que o principal do futebol são os jogadores. É que não precisa mandar ninguém. Isso aí é a sua opinião. É que não precisa mandar ninguém, então. Se o público não tá nem Thiago, público, nem vende ingresso. De verdade, Não vende ingresso. Ô, Thiago, de verdade que você acha a independência ruim dessa forma que você está falando pro público? Você acha bom? Eu gosto Não, de bom é o independência. Mineirão. Você consegue Porca. enxergar? Com Em limitação vários de lugares, arquibancada. pô. Você consegue enxergar, Sim. Independência? Para com essa Sim, onda, Thiago. pessoal. Para Para com com isso, essa cara. onda. Vai me desculpar. Para com Thiago, essa onda. Sabe por que vocês estão falando isso? Porque vocês nunca foram lá. Ô, Sabe por que Thiago, vocês não? Vocês dois vão na imprensa. Thiago, você tá de Agora, boa, quando Thiago. você tem que subir lá na torcida Você tá visitante louco, pra assistir o São Paulo jogar qualquer jogo, é uma porcaria. É uma porcaria. Eu tô cansado É de- horrível. Eu vou nos jogos. Horrível. Eu vou nos jogos do América, eu fico ali. Eu já fui Eu lá. vou nos jogos do América, eu fico ali. Todos Fica ali, Thiago, fica na falando, imprensa. pega do salão Você aí, fica na liga imprensa, pro salão, você fica Thiago. na imprensa. Thiago. E ali é uma delícia de Eu ver. fico lá Agora querendo vai lá em aparecer. cima pagar Ai, ingresso. me mostra Pagar aqui. 100 reais no ingresso, ficar lá em cima. Thiago, Lá em cima na torcida Thiago, visitante pra calma, assistir. pessoal, para de gritar. Não é gritar, você deixa eu Libertadores falar. do ano Toda vez que eu tentei falar, você entrou no meio. Libertadores do ano passado, eu fiquei bebendo cerveja na Pitanguinha e você entrei e sentei atrás do gol. Assisti Atrás do ali, gol ó, na onde? torcida do América. Ah, lá embaixo? Ué. Lá em Então, cima. então eu tô falando lá não em cima. fale. Então Peraí, não fale que eu Quantas não vezes- vou ao Quantas estádio. vezes o senhor ficou lá em Então cima? não fale que eu Quantas não vezes vou o ao senhor ficou lá em estádio. cima? Quantas vezes Não o senhor fale que ficou eu lá em não vou ao cima? estádio. Olha Break o aí, senhor, vai João. chamar o break aí. Quantas vezes o Pode senhor ficou lá em falar. cima? Algumas. Ah, cite Algumas. então, por favor. O senhor nunca viu um jogo lá em cima?
Sóbrio nunca viu. Pode sair pro intervalo. Fala, rapaziada, o bicho está pegando no estúdio. Aí, ó. Eu tô pensando se eu vou voltar pro estúdio pra continuar a treta. Então vai, só... Ih! Você viu aí que eu mandei no... Olha lá, olha lá! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Vocês estão brigando, é isso? Calma! Chorro! Andrezão, deixa eu ler umas mensagenzinhas aqui, depois eu volto lá pro estúdio, fechou? Ó, primeiro, porque a rapaziada tá mandando muita mensagem aqui. O Vander Alencar mandou assim: sou torcedor do Atlético. Os últimos gols de cabeça que o Atlético tomou, o Gemerson estava em campo. Ele está com muita deficiência neste fundamento. Tem muito atraso no tempo da bola. É uma matéria para comentaristas. Quem sabe podem ajudar. O Valder fez sua análise aqui, interessantíssima. Confesso que não reparei tanto nessa questão. Eu fiquei curioso para saber. Realmente vou precisar os últimos gols que o Atlético tomou. Ontem eu não reparei se o erro foi especificamente do Gemerson, ele que estava marcando o zagueiro do Brasil. Mas é um ponto a se analisar. E o que está acontecendo com a bola aérea do Atlético que é tão falha nesses últimos jogos? E a bola aérea é um problema de vários clubes brasileiros, né? Às vezes isso é complicado. O Cruzeiro também sofreu um pouco com isso no início da temporada. O Adson mandou assim: boa tarde, pessoal. O Atlético está se enganando. Esse Conde, o Cudê, né? Não chegará em lugar nenhum. Fora Cudê. Rapaziada, tá brava. Ó, Andrezão, agora eu vou pedir pra você jogar no estúdio. Fazendo favor. Você é uma pessoa idosa. Não, pode continuar. Não. O Everton não consegue ver o jogo em pé. Porque ele é uma pessoa da categoria subóbito. Você vê jogo sentado, HG? Sentadinho. Não. Aqui, mentira. Vou te contar uma coisa pra você, meu querido. Eu sou do Pombal. Eu sou de arquibancada do Farião. Embora a turma ache que eu nasci desse tamanho, que eu nasci na Zona Sul e que eu sou pleiba. Pleiba é o cacete, eu vi no Pombal, irmão. Pleiba é o Thiago. Ia lá pro Farião, pulava o que ia ver jogo em pé lá em cima. Sentava lá, ralava tudo e o cacete e tal. Eu vou assistir jogo sentado, irmão. Assistir jogo sentado, é de pé lá e tal. E no ponto cego ali, ó. Só nos últimos o Thiago tá muito gourmet, 3 jogos do América eu tava lá. Eu tô gourmet, tô reclamando de uma coisa que é direito do torcedor. Tem que levar o Thiago lá no Israel Pinheiro, porque não dá pra sentar. O torcedor te permite ver o jogo. Ele é playboy, Luiz, ele é playboyzinho. Eu pago o ingresso, quero ver o jogo. Eu pago o ingresso, quero ver o jogo, cara. Sai pro intervalo, vocês continuam, eu volto precisando dar uma faturada, porque se não faturar não tem jeito de pagar a conta é alta, né? E a Crona tem soluções completas para água quente, água fria para esfriar o clima aqui, esgoto, elétrica e acessórios. Quem procura o melhor na hora de construir ou reformar, não pensa duas vezes. Se você não levar a Crona para sua... Olha o Denilson Show aqui. Amanhã estarei com você aí em São Paulo, viu, maluco? Então é o seguinte... Se não tem Crona, aí sabe o que acontece? Vai quebrar a parede para refazer serviço, vai furar, quebrar tudo o piso para refazer serviço. Porque se não é Crona, não é bom. Então, eu estou falando de inovação, eu estou falando de modernidade, eu estou falando de tecnologia, sabe? De um aprimoramento diário em toda a linha de produção. Eu estou falando da marca que mais cresce no nosso continente, que é a Crona. E se você chegar num ponto de vendas e, de repente, você assim, tem Crona, o cara, não, você vaza dali e vai comprar em outro lugar. Onde a Tambasa leva, e se aí nesse lugar que você quer comprar, você vai dizer, não, então eu vou chamar a Tambasa vai trazer, e você compra. Atende o vendedor aqui, o nosso consultor de vendas da Crona, e coloca a Crona aqui. Então tá aqui, ó, QR Code ali, para levar para o seu ponto de venda. Chama a Tambasa, que a Tambasa leva o maior atacadista do Brasil. E aí, Crona é show. Se não tem Crona, vai quebrar tudo, que vai ficar tudo ruim. Crona é a melhor do mundo. Foi pênalti no Johan, Joe? Não. Foi pênalti no Johan, Joe? Pra mim também não. Foi pênalti no Johan, Joe? Sim. Foi pênalti no Johan, Joe? Eu vou falar porque foi pênalti. Bola em jogo. Independentemente de ter errado ou não a finalização, a bola estava em jogo e ele foi puxado. Puxado dentro da área é o quê? Penalidade. Pênalti. Então, vocês não sabem nada.
É o Vocês não suficiente, sabem nada. é o Vocês suficiente. falam que não foi para criar polêmica. É o suficiente. A bola estava em jogo e ele foi não puxado. É o suficiente para que ele Logo, caia. é pênalti. Quem não disser é, que não foi e ter má vontade. O HG tem boa vontade demais. Má vontade para criar tudo polêmica. Tudo pra você é pênalti. Aceita que dói menos. Pênalti, tudo claro. pra você é Você tá jogando bem, Johan. Você tá jogando bem. Muito, tá jogando muito mesmo.